Olha, o Tesouro IPCA+ está oferecendo taxas recorde. Aliás, ele vem batendo recordes há tempos. Só que ele não está sozinho. O Tesouro Pré-Fixado também explodiu em rentabilidade, está oferecendo aí quase 16% ao ano para quem investe nele. Inclusive, pela primeira vez que a gente está vendo isso acontecer. E aí muitos investidores se perguntam, se eu for investir no Tesouro Direto, qual que eu escolho? O Tesouro IPCA+ ou o Tesouro Pré-Fixado? Nesse vídeo aqui, sem enrolação, a gente vai te mostrar como tomar a melhor decisão possível e também, sem ficar em cima do muro, vamos te mostrar qual que a gente escolhe e por quê. Isso eu vou te mostrar quais são as opções de investimentos disponíveis, quais são as 3 análises que você deve fazer e como é que a gente faz aqui para decidir se a gente compra um ou outro para a carteira dos nossos clientes aqui de Wealth. Para contexto, a gente cuida hoje de mais de 3,2 bilhões de reais de patrimônio de terceiros, ajudando essas pessoas a tomarem melhores decisões. E vamos começar esse vídeo aqui falando sobre quais são as opções disponíveis, né, quando você entra lá na plataforma do Tesouro Direto, aliás, plataforma criada lá em 2002, no ano do Penta, que traz aí ao investidor 3 tipos de títulos, né? Os títulos que são chamados de pós-fixado, que são o Tesouro Selic, que oferecem um retorno igual à taxa Selic, mais uma pequena taxinha, quase nada. Os títulos pré-fixados, né, o Tesouro Pré-Fixado, aqui com diferentes vencimentos e características, que oferecem uma taxa fixa pré-fixada, e o Tesouro IPCA+, que é um híbrido, né, tem uma parte pós-fixada, ou seja, ele vai te trazer de retorno exatamente quanto for o retorno do IPCA, mais uma taxa previamente fixada, aqui sempre acima de 7% e oscilando aí de acordo com prazos de vencimento. E aí, como esse vídeo aqui é sobre a comparação entre o Tesouro Pré-Fixado e o Tesouro IPCA+, quero te explicar a característica desses 2 títulos. No Tesouro Pré-Fixado, você sabe exatamente quanto você vai ganhar se, e somente se, você mantiver esse investimento até o vencimento. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Tesouro Pré-Fixado com vencimento em 2031. Ele vence daqui a 7 anos. E você vai receber 15% ao ano se mantiver ele até lá. Então, o que a gente faz? A gente pega 1 mais 15% ao ano e eleva isso aqui no prazo desejado. No caso aqui, a gente está calculando um prazo de 7 anos, para saber que você teria aí multiplicado seu patrimônio por 2,66 vezes. Ou seja, se você tivesse investido 100 mil reais nesse título, ou melhor, se você investir 100 mil reais nesse título a essa taxa, você teria aí cerca de 266 mil reais. Isso aqui sem descontar a taxa do Tesouro Direto e imposto de renda. Então, o pré-fixado ele te dá essa clareza sobre qual vai ser o valor que você vai resgatar no futuro. Já o Tesouro IPCA+ não traz exatamente essa clareza. Por quê? Porque o quanto ele vai render vai depender também da variação do IPCA. Por exemplo, num Tesouro IPCA+ 2029, o seu retorno pode ser superior a 15% ao ano ou inferior a 15% ao ano, dependendo de qual for o IPCA médio do período. Se o IPCA médio do período cai em 5% ao ano, o que não é o que está sendo precificado hoje o mercado precifica um IPCA maior, ou nesse caso aqui, o seu retorno vai ser 5% ao ano, mais, né, o 7,65% ao ano, que dá mais ou menos 13% ao ano nesses anos. Nesse caso aqui, teria compensado investir no Tesouro Pré-Fixado. Agora, essa forma que eu estou te mostrando é uma forma simplista de tomar decisões. Eu quero passar aqui por 3 diferentes formas de fazer essa análise e depois te mostrar o que a gente faz aqui para os nossos clientes de Wealth, beleza? Lembrando que aqui eu vou te ajudar a chegar numa resposta. Então, eu vou trazer conhecimento genérico para você aplicar ou interpretar para o seu caso prático. E caso você não saiba, existe uma forma também que é meio que um atalho. É um atalho que você conta com a ajuda de alguém, um consultor aqui treinado pelo Clube do Valor para tomar decisões financeiras para ti, considerando a tua carteira de investimentos atual, considerando o teu contexto, o seu nível de tolerância ao risco, os seus objetivos financeiros e liberando aí o seu tempo para que você foque no seu trabalho, na sua família e por aí vai. Essa forma aqui é quando você contrata um dos nossos serviços de investimento, torna nosso cliente de Wealth. E se você quiser ter interesse em saber como isso funciona, eu te lembrar que a nossa primeira sessão de consultoria ela é gratuita. Você pode agendar agora mesmo uma sessão de consultoria em que um consultor vai fazer uma análise da tua carteira, entender como é que você está investindo, entender seu perfil de investidor, te desenhar um plano de investimento, tudo isso de graça, para te gerar bastante valor e depois você decidir se você nos contrata ou não. Se você não nos contratar, pode ter certeza que você vai ter aí em mãos um plano bem legal, vai ter recebido bastante valor e vai falar bem da gente, é por isso que a gente faz isso. Então, se você quiser agendar essa sessão de consultoria gratuita, aponta seu celular para o QR Code que está aparecendo agora na tela ou aperta aqui no primeiro link na descrição, preenche alguns dados para você ir falar com um especialista do clube. Quanto maior for teu patrimônio, a gente vai conseguir agregar valor para ti, por isso a gente acaba priorizando quem ali já passou dos 250 mil, 500 mil, primeiro milhão, quinto, 10º milhão, por aí vai, beleza? Primeiro link aqui na descrição
para saber mais. Enquanto você vai apertando lá, eu quero te trazer aqui os 3 pontos para você analisar na hora de escolher onde investir, que são as características dos títulos, os diferentes cenários futuros e também expectativa de retorno no longo prazo. As características eu comecei te mostrando agora há pouco, mas aqui eu quero colocar um zoom. Vamos fazer o cálculo certinho, pegar ali o título pré-fixado que está oferecendo um retorno de 15% ao ano, considerar aqui que você vai manter esse investimento por 7 anos, que vai trazer um retorno aí de 166%. Aí vamos tirar o imposto de renda aqui da jogada, né? Como é mais de 2 anos, a alíquota fica em 15%. Se você mantiver esse investimento por menos tempo, essa alíquota ela vai ser diferente. E aí, tirando esse imposto de renda, aquela taxa ali de 15% ao ano, ela cai para uma taxa anualizada de 13,4% ao ano. Se a gente projetar uma inflação de 5% ao ano daqui para frente, a gente está falando aqui num retorno real de 8% ao ano, que é muito bom. É você estar aumentando a sua riqueza, a sua fortuna em 8% ao ano sem ter que fazer nada por isso, deixando o teu dinheiro trabalhar para ti e sem risco de calote. O único risco aqui seria você vender antes do vencimento e perder dinheiro. Isso pode acontecer porque se essa taxa aqui seguir aumentando, sei lá, para 18%, no curto prazo o preço do título vai cair. Agora vamos comparar aqui com algo similar. O Tesouro IPCA+, com vencimento em 2035, que seria um prazo aí de 8 anos, mas vamos supor que você consiga essa mesma rentabilidade aí por 7 anos, para comparar banana com banana. A gente tem uma taxa pré-fixada de 7,48% ao ano e vamos também projetar a mesma inflação, mesmo 5% ao ano. Nesse caso aqui, você pode ver que seu retorno total vai ser menor, tirando o imposto de renda vai sobrar ainda menos. Ainda assim, daria cerca de 6,11% ao ano acima da inflação. Investimento aqui muito bom. E você nem percebeu, mas eu já fui para o segundo ponto de análise aqui, que são os cenários. Por que os cenários são importantes? Porque o tesouro pré-fixado, ele tende a ter uma performance melhor quando a inflação fica relativamente controlada. Agora, se a inflação explode, você vai ter resultados piores e talvez até resultados negativos, né? Você tem uma perda real. Como é que isso acontece, Ramiro? Vamos simular aqui um cenário extremo. Todas as premissas iguais, com exceção de uma, a inflação projetada. Vamos simular aqui que a inflação projetada seja de 15% ao ano em ambos os cenários. Então, nesse caso aqui, no tesouro pré-fixado, a inflação seria exatamente igual à taxa que você consegue ao investir hoje. Só que, com o seu dinheiro rendendo, você paga imposto de renda. Então, o governo fica com a fatia dele, como sempre, te sobra 13,4% ao ano, menos a inflação, te faz aí ter uma perda real de 1,4% ao ano. Já no caso aqui do tesouro IPCA+, com essa inflação projetada maior, esse título aqui renderia um monte, que ele promete IPCA mais uma taxa. Claro que aí tiraria imposto de renda, então essa rentabilidade cairia bastante. Ainda assim, daria um retorno de 21% ao ano. Tira a inflação, sobra 5,6%. Então, nesse cenário de inflação absurda, o Tesouro IPCA+, vale bem mais a pena. E aí, no caso de uma inflação alta, mas não tão absurda assim, uma inflação de, digamos, 9% ao ano. Vamos calcular aqui para ver que nesse caso aqui também valeria mais a pena o Tesouro IPCA+. Agora, você sabe qual foi a inflação no longo prazo aqui no Brasil? Bom, nos últimos 20 anos o IPCA rendeu mais ou menos 5,67% ao ano. Já nos últimos 10 anos ele foi um pouquinho maior, foi de 5,8% ao ano. E aí, sei lá, nos últimos 15 anos ele ficou ali nessa mesma faixa, 5,77% ao ano. Se a gente projetar esse IPCA histórico como futuro e botar aqui 5,8% de retorno do IPCA, a gente está falando num cenário que o tesouro pré-fixado rende mais nesses 7 anos. Bom, já que eu estou falando aqui em traçar cenários, tem outra diferença bem importante que precisa ser analisada, que é o fato de que com o tesouro pré-fixado você não consegue se expor a títulos com vencimento muito longo, né? O mais longo ali 2035, enquanto com o Tesouro IPCA+, você consegue se expor até em títulos que vão vencer daqui a 30 anos. E aí, quanto mais longo for o prazo, mais você vai postergar o pagamento do imposto de renda e mais acaba sobrando ali no seu bolso. Isso não inventarem como cotas para títulos públicos, porque nunca se sabe, né? O governo aí tá sedento por aumentar a taxação. Dito tudo isso, o terceiro ponto que a gente poderia usar para analisar aqui é o retorno de longo prazo desses títulos. E poucas pessoas sabem, mas existem índices de mercado, né, que é como se fossem o Ibovespa, o IFIX, só que desses títulos públicos. Para os títulos atrelados à inflação, né, os Tesouro IPCA+, existe um índice da Ambima chamado IMAB. E para os títulos pré-fixados existe um outro índice da Ambima chamado IRFM1+. E aqui no Clube do Valor a gente consegue facilmente simular qual teria rendido mais. Se a gente pegar aí nos últimos 20 anos, o índice de títulos pré-fixados ele teria rendido cerca de 12% ao ano líquido de imposto de renda, tirando a inflação sobraria exatamente 6% ao ano.
Isso com uma volatilidade relativamente baixa, mas também tendo caído em crise, caindo até 10% ali na pior crise. Já uma simulação do IMAB5, né, do Índice de Títulos Atrelados à Inflação, a gente teria um retorno um pouco maior, de 12,7% ao ano, ou seja, de 6,67% acima da inflação, mas com um risco maior, uma volatilidade maior, uma maior queda numa crise maior também. E se a gente botasse uma carteira meio a meio, olha só que beleza, a gente teria um retorno similar, uma volatilidade um pouco menor, e uma maior queda menor. E isso me leva à resposta de onde investir agora. Claro, não posso apontar para a tua carteira, não sei que a gente faça uma análise dela e falar exatamente onde você deveria investir, com base em onde você já está investindo, mas eu posso falar o que a gente faz aqui para os nossos clientes e eu respondo que quem me dera eu tivesse uma bola de cristal para saber qual vai ser a inflação futura. Se a gente soubesse, seria muito fácil de tomar essa decisão. A gente não sabe nem qual vai ser a taxa Selic futura, mas eu te garanto que existe uma forma de você saber isso sim, sempre. O que fazer com a tua carteira de investimentos, independentemente do cenário, independentemente de políticos, independentemente da economia, que é ter uma boa estratégia, começando pela alocação de ativos. A alocação de ativos é algo que talvez você nunca tenha ouvido falar. Se você nunca ouviu falar, comenta aqui abaixo. Poucos falam dela, mas é uma estratégia que comprovadamente explica 93% da performance de uma carteira de investimentos. E aí aqui no Clube do Valor, a gente gosta de dividir a parte de renda fixa da carteira dos nossos clientes, sendo mais específico, a parte de renda fixa que faz parte da carteira de longo prazo, num mix, não apenas entre tesouro IPCA+, e tesouro pré-fixado, como também considerando ativos pós-fixados e também crédito privado nessa carteira. E esse mix, ele fica mais ou menos com esta composição aqui. Metade ativos atrelados à inflação e a outra metade divididos em pós-fixados e pré-fixados. E mais, tá? A gente não usa apenas títulos públicos para isso, a gente usa também títulos privados que tem um pouquinho mais de risco e um retorno um pouco maior também. Compensa esse risco aí usando ativos protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, e a gente diversifica esses ativos em diferentes vencimentos. É que no primeiro momento faz com que a gente invista em títulos que vão vencer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas assim que esses títulos vencem, a gente joga eles lá para o fim da fila. E em questão de 2, 3 anos, a gente tem uma carteira muito bem diversificada em prazos, em taxas, em otimização tributária, em otimização de risco e garantindo boa liquidez também para quem investe dessa forma. Em outras palavras, a gente não tenta prever qual vai ser a classe de ativos vencedora, sem estar expostos a diferentes classes de ativos. Um pouco no pré-fixado, que se a inflação for baixa a gente vai ganhar bastante, um pouco mais no atrelado à inflação, que a gente vai estar protegido se a inflação subir muito, e também um tanto em ativos pós-fixados, que tem menos risco, retorno mais estável, maior previsibilidade. Assim que a gente enxerga investimento, é assim que a gente faz aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a tomar melhores decisões para a tua vida. Se ele te ajudou, o próximo passo é agendar uma conversa conosco, apertando nesse botão aqui ou assistindo esse próximo vídeo que eu vou deixar sugerido aqui. Um grande abraço e até mais.